ouvinte da BC 900, a alimentação saudável afasta doenças e auxilia no desenvolvimento corporal das crianças. Para conversar conosco sobre este assunto, já que no último dia 31 de março foi o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, vamos conversar com a doutora Cláudia Gasal, que é membro do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutora Cláudia Gasal, boa tarde. Então, uma alimentação saudável é essencial para as crianças? Boa tarde. É fundamental essa pauta, porque a base das evidências científicas atuais já está comprovado que com bons hábitos alimentares nós podemos prevenir cerca de 1/3 das doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes. São doenças realmente muito impactantes na nossa sociedade, principalmente com as crianças que estão em fase de crescimento, né, doutora? Certamente. A ingestão de frutas, verduras, que algumas crianças não costumam comer e os pais também não fazem nenhuma força para educá-las nesse sentido, né? Com certeza. A alimentação saudável, rica em frutas e verduras, com alimentos de preparação caseira, evitando alimentos industrializados, fazem com que essas crianças, desde fases precoces da vida, tenham um peso saudável, tenham um desenvolvimento saudável e com isso nós evitamos várias doenças relacionadas a uma má nutrição, como as anemias, como déficits de crescimento, então, e como a obesidade. Tudo isso faz com que essas crianças tenham um desenvolvimento mais adequado. Obesidade, principalmente a gente vai muito a shoppings e observa muitas crianças comendo nos fast foods, essas comidas ricas em gordura, né? Hidrogenada, se não me engano, né? Exatamente. E, consequentemente, a gente vê muitas crianças já meio fortinhas, fora do peso, né? Na verdade, estudos mostraram, como a pesquisa de orçamento familiar 2008-2009, que 1 em cada 3 crianças já apresentam sobrepeso. As causas são múltiplas, mas com certeza a ingestão de alimentos altamente calóricos, com alta concentração de gorduras, entre elas, como tu mesmo falaste, as gorduras hidrogenadas, que estão relacionadas a maior predisposição a doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, fazem com que essas crianças tenham um excesso de calorias ingeridas. Associado a isso, essas crianças cada vez mais estão sedentárias, faz com que o gasto energético seja menor. Então, se você come mais calorias e gasta menos, a consequência é depósito de energia. E é isso que acontece, aumento da gordura, aumento do peso, obesidade. Eu observo algumas mães já colocando no hábito alimentar das crianças frutas e verduras, porém de uma maneira bem diferente. Por exemplo, o brócolis podendo ser uma arvorezinha dentro de um prato, a cenoura feito também, até desenhando o legumes e a verdura, fazendo um composto colorido no prato. Isso atrai a atenção e, consequentemente, a vontade da criança a se alimentar? Na verdade, né, essas são tentativas de melhorar a aceitação das crianças com relação a esse tipo de alimento, verduras e frutas. O que importa é esses alimentos estarem presentes na alimentação da família. E como atrair para essa criança isso? Na verdade, é o exemplo da família. É experimentar a repetição da exposição da criança a esses alimentos e a família comendo de forma saudável, que vai mostrar e vai fazer com que essa criança acabe tendo o prazer em comer esse tipo de alimento. É com a repetição da exposição. Na verdade, muitas vezes as mães ou os pais se esforçam muito em fazer um prato com arvorezinha, com florzinha, com carinha, a criança nem dá bola, né? Então a pessoa faz uma vez, faz 2 vezes e desiste, né? Porque é muita frustração. Então, muito mais importante é que
se tenha o hábito familiar de sentar à mesa e de na mesa ter uma refeição com preparações caseiras em que os legumes estejam presentes nos pratos, né? E que a criança, com a repetição, com o exemplo dos pais, vá introduzindo isso no seu hábito alimentar. Na verdade, o paladar para esses alimentos precisa ser aprendido, né? E a gente aprende com repetição. É a mesma coisa que tu aprendes a andar de bicicleta, repetindo o ato, né? Consumo de líquidos é também primordial, né? Sucos naturais, água. Na verdade, quando a gente pensa em ingestão de líquidos, é igual a água. Né? A água é a hidratação adequada para toda a população, inclusive para as crianças. A recomendação de ingestão de sucos, na verdade, foi muito limitada nos últimos anos. Então, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela restringe o consumo de sucos, mesmo os naturais, a 1 copo por dia, em torno de 200 ml por dia, para que evite que essa criança ingira grande quantidade de frutose ou açúcar, que são carboidratos simples que predispõem ao aumento da insulina e isso predispõe à adiposidade e obesidade. Então, na verdade, o importante é a ingestão de frutas, né? O suco ficaria restrito a 1 lanche por dia. O suco a 1 lanche por dia, mesmo sendo natural. Mesmo sendo natural. O que se recomenda atualmente é o consumo de frutas, porque na fruta você está ingerindo também as fibras, né, além das vitaminas, e não só frutose, que é o que acontece quando se ingere sucos. Estamos conversando com a doutora Cláudia Gasal, membro do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, com o seu hábito alimentar, muito churrasco, muito X. O hábito alimentar gaúcho é ruim, doutora? Na verdade, devido aos nossos hábitos, aumento de consumo de carnes, né, aumento de consumo de gorduras, né, faz com que a nossa população, em termos de estatística no Brasil, seja a que está mais acima do peso. E associado ao acima do peso, nós temos uma alta incidência de doenças arterioscleróticas, né? Então, na verdade, o nosso hábito do churrasco não é que deva ser abolido, ao contrário, só tem que ser restrito e não ser consumido diariamente, né? Ficaríamos com o churrasquinho do fim de semana e não churrasco todos os dias. Sim, doutora. Outro ponto que eu posso, de repente, falar com a senhora é a questão da nova família na sociedade. Pai trabalha fora, mãe trabalha fora, consequentemente muitos alimentos industrializados são comprados e são oferecidos às crianças, né? Isso é um problema social importante, né? Porque a vida é assim hoje, né? As famílias, as mães trabalham em vez de estar em casa, né? As mães têm que trabalhar, faz parte da cadeia produtiva, né? Então, o que nós temos que fazer? Uma educação, né, para a população, para que haja uma organização familiar, para que se evite o consumo de alimentos altamente industrializados e que as preparações caseiras possam ser feitas antecipadamente pela família e que isso pode ser disponibilizado para a criança, né? Então, em vez de comprar pronto, né, deixar conservado na geladeira para que esse alimento esteja disponível para as crianças, né? Que certamente são alimentos com menor teor de sal, menor teor de gordura, né? E menos teor de calorias, consequentemente, e uma alimentação bem mais saudável e equilibrada. Então, na verdade, precisaria também de uma política social, né? Que isso fosse também disponibilizado para as famílias, né? Condições para que isso acontecesse. Muito obrigado, doutora Cláudia Gasal, membro do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, por conversar aqui na Rádio ABC 900. Eu que agradeço. Um grande abraço.